Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje a gente vai discutir um pouquinho aí sobre uma outra questão filosófica que eu tirei, aqui do caderno filosófico, o mesmo caderno que eu mostrei para vocês no episódio passado, No episódio passado, eu trouxe para vocês a primeira pergunta que eu respondi do caderno, que é a pergunta número 1. E hoje a pergunta que eu trouxe é a pergunta de número 23, que é a última pergunta que eu respondi aqui do caderno, tá até preenchidinho aqui, tá? E é a pergunta que eu deixei no título também do vídeo para vocês, que eu queria saber de vocês, o que vocês pensam sobre essa pergunta. Eu sei que não é uma pergunta fácil, eu sei que muita gente tem muito medo de falar sobre o assunto morte, mas eu acho que, como uma pergunta filosófica, como um episódio do podcast, eu acho que ela é bem relevante, assim, sabe? Então, eu vou ler aqui a pergunta toda e completa para vocês. Porque no título do vídeo, geralmente, eu tento resumir para poder não ficar um título gigante aqui no YouTube. Mas a pergunta completa é: como gostaria que lembrassem de você quando não estiver mais aqui? Então, quando você não estiver mais aqui, neste planeta, vivendo, como que você gostaria que as pessoas lembrassem de você? E aí, independente da sua crença, porque aí cada um tem uma crença diferente. Se você acredita que depois que você não está mais aqui nessa vida, vivendo, se você, depois da morte, você vai para onde na sua crença? Ou você acredita que acabou, tipo assim, depois que a gente morre, é isso aí, vivemos, aproveitamos a vida o quanto deu, e aí depois que a gente morre, acabou. Ou você acredita em reencarnação, ou você acredita que você vai reencarnar e vai ter uma outra vida. Ou no que você acredita, O que na sua crença vai acontecer quando você não estiver mais aqui entre nós, Porque eu não sei se você sabe, mas não estaremos aqui para sempre, infelizmente, Um dia todos nós vamos partir dessa, para melhor ou não, dependendo de algumas pessoas. Mas assim, não vamos estar aqui para sempre, infelizmente, porque eu tenho uma relação mais racional com a questão da morte, mas ao mesmo tempo que eu não gostaria de morrer, apesar de que eu acho que é meio natural do ser humano não querer morrer, pelo menos eu acho que todas as pessoas que eu conheço não querem morrer, gostariam de não poder morrer, gostariam... Sei lá, eu acho que o que eu entendo sobre isso? Eu acho que eu gostaria de que a nossa vida tivesse como ser maior com saúde, no sentido de que... Bom, eu li As Intermitências da Morte, do José Saramago, o livro. E nesse livro, a personagem principal é a morte, e aí ela decide parar de trabalhar, e aí as pessoas param de morrer. Só que isso gera um caos muito grande, porque não é que as pessoas deixam de morrer, mas elas vivem bem. Não, é tipo assim, independente do estado da sua saúde, você não morre. Tipo, não morre nunca, porque a morte decidiu parar de trabalhar. Então, por exemplo, no livro, Intermitências da Morte, muitas pessoas que já estavam em estado terminal não morrem, tipo, as pessoas não morrem. Pessoas que sofrem acidente de carro e que, tipo assim, ficam, sei lá, despedaçadas. Elas estão ali sem ter como viver, mas elas também não morrem. Então, quando eu penso sobre isso, quando eu penso sobre a possibilidade de que, devia de ter um jeito da gente não morrer. Mas eu acho que deveria, ou poderia haver, a possibilidade, um dia, quem sabe, daqui uns 300, 400 anos, com a tecnologia que os humanos do futuro vão inventar, a gente consiga viver com saúde e disposição por muitos e muitos e muitos e muitos séculos, talvez, tipo assim, sabe? Mas, então é meio que isso. Eu acho que eu não gostaria de morrer. Eu acho não, Eu tenho certeza que eu não gostaria de morrer, mas eu sei que eu vou morrer um dia. Então, como eu sei que eu vou morrer um dia, apesar de não ser opção minha, eu não sei se eu gostaria que as pessoas ficassem lembrando de mim, sabe? Porque a pergunta é: como você gostaria que lembrassem de você quando você não estiver mais aqui? Eu acho que já que eu vou morrer um dia,
eu não sei se eu queria que as pessoas ficassem remoendo, sabe? Tipo, ficassem lembrando, chorando por causa de mim. Ah, eu não sei. Eu não gosto muito dessa parte do pós-morte, no sentido de que as pessoas, elas se sentem numa obrigação de ficar num sofrimento e não tem que haver sofrimento. Tipo, estou falando principalmente no meu caso, né? Porque a pergunta é o que eu espero, como que eu espero que as pessoas lembrem de mim? Ai, gente, dependendo, prefiro que não lembrem de mim, porque se for pra ficar lembrando de mim e ficar sofrendo, é melhor que as pessoas não fiquem sofrendo, sabe? Por mim, eu já vou ter ido mesmo. Pra mim não vai fazer diferença no sentido de que eu não vou estar viva. Tipo assim, as pessoas que eu tenho na minha vida e que eu gosto, eu me importo com elas, eu quero elas próximas de mim enquanto eu tô viva. Eu quero aproveitar essas pessoas enquanto eu tô viva. Eu quero poder passear, eu quero poder visitar, eu quero poder conversar, eu quero poder ir num restaurante, eu quero poder conviver com essas pessoas que eu gosto enquanto eu tô viva. Depois que eu morrer, gente, acabou. Depois que eu morrer, não precisa, não, sabe, pra mim, essa pergunta, eu acho que a minha resposta a essa pergunta é um pouco tabu, porque eu acho que as pessoas, elas têm essa expectativa de que, ai, quando eu morrer, todo mundo tem que chorar, tem que ficar lá do lado do meu caixão e não sei o que lá. Eu penso muito nisso em relação ao que eu vejo, por exemplo, nos velórios que eu vou. E aí as pessoas ficam, ai, porque, tipo, hoje aconteceu uma morte, daí você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que ficar não sei quantos dias sem, sei lá, escutar música alta. Eu acho que são umas crenças também que vêm do passado, que vêm dos antepassados, mas eu não sinto essa necessidade de que haja um velório pra mim, por exemplo. Eu não sinto essa necessidade de que as pessoas chorem por mim. Tipo assim, eu queria que as pessoas que eu gosto pudessem fazer parte da minha vida enquanto eu estou viva. Depois que eu morrer, gente, não precisa. Mas, então assim, pra mim é muito complicado responder essa pergunta, porque eu preferiria que as pessoas não ficassem lembrando de mim. No sentido de que, se for pra lembrar de mim com tristeza e sofrimento, não precisa lembrar, sabe assim? Se for pra lembrar de mim, que seja tipo assim, ah, eu lembro da Kathleen, foi legal conhecer ela. Tipo assim, sabe? Tipo, de um jeito mais positivo do que tipo, ai meu Deus, a Kathleen morreu, eu tô muito triste, eu vou parar de comer, sei lá. Tem umas. Tipo assim, eu não gostaria que o sofrimento e a negatividade fosse conectada a mim, entendeu? Eu acho que é por isso que pra mim é muito complicado falar que eu queria que as pessoas lembrassem de mim, porque eu sei que a maior parte das pessoas que continuam vivas depois de uma morte, né? Quem fica, sempre fica e fica sentindo que tem uma obrigação de ficar sofrendo por aquela pessoa que foi embora. E eu não quero que ninguém que eu conheça se sinta na obrigação de ficar sofrendo porque eu fui embora, entende? Porque eu não tô mais aqui. Então, pra mim, o meu primeiro impulso na hora de responder essa pergunta é que, tipo assim, ai, se for pra lembrar de mim pra sofrer, não lembra. Mas, se eu pegar essa pergunta e eu mudar um pouco o significado dela, do tipo assim, ao invés de lembrar, se eu pensar por lembrar em sentido de eu deixar algum legado, aí talvez eu consiga modificar um pouco, não a minha opinião, porque a minha opinião continua a mesma, mas eu acho que um outro viés dessa pergunta pode ser, tipo assim, como eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim, no sentido de que como eu gostaria que elas lembrassem das coisas que eu fiz ou daquilo que eu deixei para a posteridade, né? E aí eu acho que eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim como uma pessoa que foi legal. Tipo assim, não uma ótima pessoa, mas também não uma má pessoa. Uma pessoa que foi boa. Eu acho que eu gostaria que as pessoas lembrassem de alguma ação ou palavra que eu ou fiz ou disse que ajudou elas de alguma forma positiva. Por exemplo, já aconteceu aqui em alguns vídeos, né? Principalmente nos vídeos do Ano Sem Compra, que são vídeos antigos, mas tem
uma playlist aqui no canal, no qual eu falava do ano sem compras. Teve um ano que eu fiz um ano sem compras e é um projeto de reeducação financeira. Ele não é exatamente que você vai passar um ano sem comprar nada, né? No primeiro vídeo da playlist eu explico. E aí, neste vídeo, eu explico quais eram os meus objetivos naquele ano, o que eu ia deixar de comprar. E aí eu falo sobre as coisas que eu comprava, que eram muito desnecessárias e que eu tinha um monte. Daí eu falo, tipo assim, ai, batom. Pra que eu vou ter 3 batons vermelhos, 4 batons rosas, 5 batons nudes e, sabe, pra que? Sendo que eu só vou usar sempre o mesmo batom nude pra sair durante o dia, vermelho pra gravar e de vez em quando um roxinho pra combinar com o meu cabelo. Tipo, se eu só uso no meu dia a dia 3 batons, pra que eu vou ter 20 batons? Não vou comprar mais. E aí eu fui falando das coisas, tipo assim, e eu tinha muito batom, muita maquiagem, no sentido de que, tipo, eu preciso de um batom de um tom de vermelho diferente do outro vermelho que eu já tenho, porque se um dia eu for num casamento e eu usar uma roupa diferente, que precise de um vermelho diferente, que eu tenha essa opção em casa. Só que, tipo assim, eu vou em casamento, sei lá, uma vez a cada 3, 4 anos, não tem a necessidade. E aí eu fui falando, né, sobre esse projeto de vida e fui compartilhando. E aí depois eu recebi um feedback no privado de uma pessoa que disse que por muito tempo tinha muita vontade de juntar dinheiro para comprar o carro próprio, mas nunca conseguia de fato fazer ali a reeducação financeira e tudo mais, que ela me viu esse vídeo falando das coisas supérfluas que eu ia deixar de comprar e do meu objetivo, e aí aquilo deu um estalo nela de fazer uma listinha também de coisas muito desnecessárias que ela comprava, sempre comprava demais, para ela poder enxugar, né, e fazer também um ano sem compras. E aí ela me mandou uma mensagem muitos meses depois, e aí ela falou que já estava conseguindo juntar dinheiro, que ela já via um objetivo, uma luz no fim do túnel de que ela conseguiria de fato comprar o carro, dar entrada no carro dela, né? Não é que ela ia juntar o dinheiro todo para comprar o carro à vista, mas que ela já viu uma luz no fim do túnel, e ela veio me agradecer por ter gravado o vídeo, de que aquelas palavras que eu disse falando sobre um projeto meu a ajudaram a iniciar o projeto na vida dela também, e que aquilo ia proporcionar que ela tivesse condições de dar entrada no carro dela, que era uma coisa que ela queria há muito tempo. Então, assim, isso me deixou muito feliz. E eu acho que é assim que eu gostaria que as pessoas lembrassem. Tipo assim, depois que eu não estiver mais aqui, que as pessoas lembrem das dicas positivas, por exemplo, que eu deixei nos meus vídeos, que as pessoas que têm contato comigo pessoalmente lembrem de uma ou outra coisa positiva que eu falei, ou que as pessoas lembrem de mim por algumas ações positivas que eu tive, né? Igual esses dias eu reencontrei um amigo de adolescência que a gente estudou junto no ensino médio, e assim, por acaso, sabe? Eu fui no restaurante, ele tava lá, e eu nem conheci de cara, passei vergonha, porque eu achei que ele falou assim: não, você não lembra de mim? Daí eu achei que era um ex-aluno. E aí eu tava tentando lembrar de mim dando aula pra ele, mas na verdade a gente estudou junto no ensino médio. E aí quando ele falou pra me explicar pela voz, eu lembrei. Eu falei assim: essa voz, lembro sim, tudo bem, como é que você tá? E aí beleza, e aí passou um pouco depois, meu pai acabou puxando assunto, e aí ele falou assim: não, porque a Kathleen me ajudou muito quando a gente tava no ensino médio e tal. Então, tipo assim, aquilo eu escutei de longe, ele meio que brincando com meu pai, e aí eu falei assim: cara, que bacana, né? A lembrança que essa pessoa tem de mim é que eu fiz algo positivo por ela, que eu ajudei ela de alguma forma, entendeu? Então, acho que se eu for pensar sobre o que eu vou deixar para a posteridade depois que eu morrer, eu acho que eu queria isso. Que, se for lembrar de mim, que lembre de uma ação positiva que eu fiz em relação a você, ou de uma palavra positiva que eu falei. Eu sei que é muito difícil, gente, porque eu sou uma pessoa cheia de defeitos, igual a todas as outras pessoas. Eu não saio por aí falando coisas positivas o dia inteiro, porque eu sou uma pessoa com defeitos, e às vezes eu me irrito, às vezes eu perco a paciência, mas eu me policio e eu faço o meu melhor pra, já que eu vou falar na internet, que eu fale algo que seja pro positivo, já que eu vou falar
com alguém, que eu me policie para que seja algo positivo, igual principalmente comentário, igual a gente tem muito esse problema do ódio na internet, então, tipo assim, quando eu vou comentar na foto de alguém, no vídeo de alguém, eu tento, tipo assim, eu escrevo o que eu tô querendo, aí depois eu penso e falo assim, ah, tá, mas isso aqui vai acrescentar ou vai ajudar de alguma forma? Porque quando é neutro ou é uma piadinha, beleza, eu mando. Mas quando é tipo uma opinião sobre alguma coisa, tipo assim, botaram um vídeo falando sobre um assunto e daí eu vou dar minha opinião sobre alguma coisa. Tipo, ah, no final das contas, vai ser positivo isso que eu tô falando? Ou vai ser só mais uma pessoa... Ou eu vou estar no lugar de só mais uma pessoa chata na internet falando mal de alguma coisa. Se for pra eu ser só mais uma pessoa negativa na internet, eu deleto aquele negócio e engulo a minha opinião. Porque, tipo assim, se for pra jogar essa negatividade pra fora, melhor não colocar. Então, eu penso muito nisso. Eu penso muito em sempre me policiar e fazer o meu melhor pra que aquilo que eu tô falando ou o jeito que eu estou agindo ajude as pessoas de alguma forma e tenha um impacto positivo ou pelo menos que não seja negativo ou que não seja pro pior, que seja neutro então, sabe? Se não for pra ter um impacto positivo, que o impacto seja neutro, porque eu não quero, tipo, que o impacto daquilo que eu falo ou das minhas ações seja negativo para as pessoas. Eu tenho muito isso na minha cabeça. Tipo, se eu for então esperar que as pessoas lembrem de mim depois que eu morrer, que seja por uma coisa positiva que eu falei ou fiz, sabe? Agora, eu também não tenho um ego grande o suficiente para querer deixar legado, no sentido de que tem gente que fala, ai, eu tenho sonho de ser rico para poder, sei lá, construir uma escola e botar o meu nome na escola, tipo assim, Centro Educacional Fulaninho de Tal, ou tipo, ai, eu quero deixar o legado de ter construído um hospital para eu me eternizar, tipo, eu não tenho esse ego, eu não tenho essa necessidade de que as pessoas lembrem que, ou saibam que eu tenho um legado, no sentido de que eu não tenho esse ego, no sentido de que eu não preciso que as pessoas me achem uma pessoa importante, porque eu não me levo tão a sério assim, e eu não me acho, assim, eu sou a pessoa mais importante na minha vida para mim, mas eu não preciso que as outras pessoas me achem uma pessoa importante. Tipo assim, eu não tenho essa necessidade na minha cabeça do tipo assim, ai, eu tenho que construir algo para algo tangível para virar, para durar para todos os séculos, entendeu? Então eu não tenho essa necessidade de deixar um legado, sabe? Mas, por exemplo, os meus livros, né? Com certeza vão para uma biblioteca pública, né? Tipo assim, se eu morrer, eu quero que eles sejam doados para uma biblioteca pública para que consiga servir de algo positivo para as pessoas que precisam das bibliotecas públicas para ter acesso aos livros. Ou, sei lá, vai que até eu morrer, né, se tudo der certo, eu tô com 34. Então, tipo assim, mais 30 anos, 64. Mais 40 anos, 74. Mais 50 anos, 84. Então, daqui uns 50 anos, se eu tiver juntado livro suficiente, quem sabe também não dá pra fazer uma biblioteca pública, mas daí entra um pouco no legado. Mas eu não tenho essa intenção de deixar uma biblioteca com o meu nome. Eu acho que o ideal mesmo seria distribuir os livros, né, para bibliotecas públicas ou doar, né, dependendo da onde eu estiver morando, às vezes, tipo assim, sei lá, quem ficar responsável por desfazer dos livros, doar para pessoas na rua ou doar para alguma biblioteca municipal ou estadual, ou doar para alguma escola. Tem isso também, tem várias escolas públicas que que precisam de livros para montar a própria biblioteca, né? Então, talvez doar os livros para uma escola pública, para que essa escola monte uma biblioteca, né? Dependendo do número de livros, porque hoje eu tenho cerca de 400 livros, como vocês podem ver, são 2 estantes só. Não dá para montar uma biblioteca de escola com esses livros. Daria para complementar uma biblioteca já existente, mas não daria para montar do zero, né? Eu acho que para montar uma biblioteca do zero deve ter que ter pelo menos, sei lá, uns 5.000 livros.
Porque quando a gente fala em 5.000 livros, parece que é muita coisa, mas quando você põe 5.000 livros em instantes, tipo, não é uma biblioteca muito grande, não. É uma biblioteca pequena, na verdade, 5.000 livros, né? Quando a gente fala de biblioteca de escola ou biblioteca pública, 5.000 livros é pouco, não é tanto assim, né, para montar uma biblioteca. Mas enfim, eu acho que é meio que isso. Eu também não tenho muito essa coisa de ritos de passagem. Eu já fiz um vídeo aqui, bem lá no comecinho do podcast, sobre o que eu acho dos ritos de passagem, né? Mas assim, como a gente tá falando aqui de como eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim, gente, o dia que eu for dessa pra melhor, eu não quero velório, não quero choradeira, não quero nada disso. E outra coisa, não quero ser também enterrada, porque eu não quero as baratinhas me comendo. Eu tenho pavor de barata e insetos no geral, então eu quero ser cremada, tá? Porque, tipo, assim, pra mim vai ser... Eu já vou estar morta, não vai fazer diferença. Mas, se eu estiver racionalizando a minha morte, eu prefiro que não tenha velório, eu quero ser cremada. E eu quero que as minhas cinzas sejam misturadas na terra para ser plantada uma árvore de oliveira. Eu quero adubar, quero que as minhas energias... Eu acredito... Ai, gente, o que eu vou falar agora tem zero de científico, tá? É minha crença. É minha crença em coisas que não existem cientificamente falando, mas eu acredito muito em energia no sentido de que, tipo assim, eu quero virar uma árvore. E aí, eu já escolhi a árvore, tá? Que eu quero que as minhas cinzas adubem. Eu nem sei se, cientificamente falando, as cinzas de uma pessoa morta mataria ou adubaria uma árvore. Se você souber, se você é biólogo e você souber sobre árvores e plantas, me responde aqui se as minhas cinzas matariam ou fariam o adubo da plantinha. Mas na minha mente de pessoa que não sabe a resposta para essa pergunta, eu quero virar a árvore e aí eu quero que as minhas cinzas sejam misturadas na terra e que nessa terra seja plantada uma muda de oliveira, mas tem que ser uma mudinha da oliveira bem jovenzinha, porque eu quero que essa oliveira viva aí com as minhas cinzas centenas de anos. Para quem não sabe, a oliveira é uma das árvores que mais vivem no mundo. Geralmente elas vivem alguns séculos, tipo entre 500 e 700 anos, tanto que na Itália você vê, né, os olivais, aquelas plantações de oliveira para fazer azeite, elas passam de pai para filho na Itália, porque você planta uma oliveira hoje, ela começa a dar azeitona, eu acho que depois de alguns anos, e uma oliveira jovem de 85 anos a 100 anos, ela começa a dar as azeitonas boas o suficiente para poder você colher e começar a fazer os azeites. Então, assim, entre 85 e 100 anos, ela ainda é uma árvore jovem. Então, quem produz azeite passa essas oliveiras de geração em geração. E tem registros de oliveiras, acho que em Jerusalém, em algum lugar ali, naquela região, que tem mais de 2.000 anos. Então, tem oliveira lá de quando Jesus, né, ainda passou pela terra. Então, assim, a oliveira é uma árvore que vive muitos e muitos anos. Algumas centenas de anos, mas algumas perduram aí por mais de 1.000 anos. Mas já é muito mais raro, é bem mais raro você encontrar uma oliveira com mais de 1.000 anos. Mas existem. Geralmente, ela dura aí uns 500, 700 anos. Então, é uma árvore que muito me intriga. Tipo assim, o que que faz essa árvore viver tanto, né? Tipo, qual que é a biologia ali dela? Então, é meio que isso. Se eu estiver falando racionalizando o rito de passagem ali, gente, eu não quero velório, não quero, tipo, caixão, flor, choradeira. Não quero nada disso. Eu quero, tipo, virar minhas cinzas lá e depois adubar uma árvore. E é isso, gente, é isso. Eu sei que não é comum as pessoas falarem sobre esse assunto, eu sei que falar sobre a morte é um tabu. Se você não se sente à vontade de falar sobre isso, desculpa pelo podcast, mas, tipo, a gente tá aqui de passagem, gente. A gente tá aqui de passagem e eu acho muito importante a gente falar sobre esse assunto. Aliás, assistam os podcasts se eu não me engano, é Josi Oliveira, ela é tanatopraxista, ela é maravilhosa. A tanatopraxia
é um procedimento que você faz em alguns corpos no pós-morte quando precisa preparar aquele corpo para viajar a longas distâncias, né? Ou quando precisa fazer ali o processo de desinfecção para que seja seguro para as pessoas velarem o corpo. Porque depois que a gente morre, nosso corpo já começa a entrar em decomposição. E aí, para ser seguro para a família velar, dependendo do número de horas que o corpo vai ser velado, precisa passar pela tanato para poder haver um processo ali de desinfecção. Para, tipo assim, os parentes chegam, põem a mão, beija, e aí, tipo, pode passar bactéria, vírus e coisas assim. Não por quando a pessoa estava viva, mas, tipo, o nosso corpo, quando ele entra em decomposição, começa ali os micróbios, né, as bactérias fazerem o trabalho dela de decompor o nosso corpo, que geram várias coisas, várias possibilidades de doença, né? Então, a tanatopraxia, ela faz o processo de cuidar daquele corpo para que seja seguro para todo mundo entrar em contato com ele ali, dependendo do número de horas que aquele corpo fosse velado. Então, essa tanatopraxista, ela é muito, 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 muito boa. Os podcasts com ela são maravilhosos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um dos podcasts dela falando sobre a profissão dela. E o que eu acho bonito é que ela fala que ela cuida do amor da vida de alguém. Então, assim, aquele corpo que ela tá preparando, né, de alguém que já se foi, é o amor da vida de alguém. Independente de quem seja essa pessoa, sempre tem alguém que ama essa pessoa e que ainda tá vivo. E essa pessoa que ficou viva precisa dos serviços dela para que ela consiga se despedir da melhor maneira possível. E eu acho muito interessante isso, eu acho super... E ela fala de um jeito, assim, muito honesto e carinhoso sobre a profissão dela e sobre como ela lida, né, com os entes das pessoas. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente falar sobre a morte e até sobre aquilo que a gente quer, né? Igual eu falei, tipo, das minhas preferências. Para quem tiver a responsabilidade de tomar as decisões por mim depois que eu morrer, já sabe o que eu prefiro. E vocês têm que pensar sobre isso. Você já falou para sua família o que você quer que seja feito com o seu corpo, né? Porque se você não fala, a família vai falar a família vai fazer aquilo que a família acha melhor. E nem sempre aquilo que a família acha que é o melhor é aquilo que você queria, né? Ou que as pessoas desejam. Igual, por exemplo, a gente acabou de perder o Silvio Santos, né? Que era uma pessoa muito querida aqui no nosso país. E eu acho que, de uma certa forma, o público, assim como eu, que eu admirei muito o Silvio Santos como profissional, como pessoa. Ele, sabe, desde a minha infância assistindo ele, apresentando os programas. E ele provavelmente era uma pessoa que, se ele não tivesse deixado já avisado os desejos dele, ele ia ter um velório enorme, ele ia ser velado publicamente para poder o público ir se despedir, igual vários e várias celebridades, né, passaram por isso, cortejo em praça pública, não sei o que lá, e assim, eu acho que todo mundo meio que esperava isso, esperava que a SBT ficasse o tempo todo ali passando na programação, o velório e o caixão, e aí abrir numa igreja gigante para o público passar e ver, né? Mas ele já tinha deixado avisado que ele não queria nada disso, que ele não queria velório, que ele ia passar pelos ritos da religião dele, porque ele era judeu, ele ia passar pelos ritos da religião dele, e ele não queria velório, ele não queria as pessoas se despedindo dele, ele não queria SBT interrompendo a programação para poder ficar falando da morte dele o tempo todo, e ele também não queria que fosse divulgado aonde o corpo dele foi enterrado, porque eu não sei exatamente dessa parte, mas por ele ter optado por pedir para a família dele não divulgar aonde ele seria enterrado, eu acho que ele não queria que o local que ele foi enterrado virasse local para turismo, no sentido de que, vamos passar no túmulo do Silvio Santos para tirar foto, para se despedir, blá, blá, blá. Porque ele é uma pessoa muito pública e muito querida aqui no Brasil. Certeza de que se fosse divulgado o local no qual ele foi enterrado, tipo, o público ia querer ir lá, né? Então, ele deixou avisado que ele não queria nada disso. Que ele queria, tipo assim, nada público, nenhum velório público, nada disso, nenhuma choradeira. Então, tipo assim, eu acho isso importante. Porque a família respeitou todos os pedidos dele, né?
eu acho importante, assim, a pessoa deixar avisada e a gente pensar sobre uma coisa que é a única coisa que a gente tem certeza que vai acontecer com a gente, que é que a gente vai passar dessa pra melhor. Ou, se você acredita em reencarnação, que a gente vai reencarnar, mas de que qualquer forma, quando você desencarna de uma vida para outra, você, né, a sua família vai acabar fazendo os ritos de passagem com você também, não tem jeito. Então é isso aí. E aí deixa aqui nos comentários, né? Como você gostaria que lembrassem de você quando você não estivesse mais aqui? O que você gostaria, como você gostaria que as pessoas lembrassem de você? Deixa aqui nos comentários. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do podcast. Se você gostou, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal. Se você já é inscrito, ativa o sininho para você receber notificação todas as vezes que eu postar algum vídeo novo. E se você quiser me ajudar, se você gosta do meu conteúdo e quiser me apoiar, uma das melhores formas para você me apoiar é enviando esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder e que você conseguir, tá? Divulgar o meu canal é o que mais me ajuda. Então, a melhor maneira de me ajudar é divulgando o meu canal e divulgando o meu conteúdo para outras pessoas, enviando o vídeo mesmo, enviando o link do vídeo para as pessoas. Se você quiser também me ajudar a usar o meu link de associado da Amazon, o link tá aqui na descrição do vídeo. E se você quiser me enviar também um livro de presente, no último link escrito lista de livros desejados, é a lista dos livros que eu ainda não tenho, mas que eu gostaria de ter. E ao comprar qualquer livro daquela lista, você vai estar enviando esse livro de presente para mim. Então, se você também quiser me presentear com o livro, muito obrigada, o link também tá aqui na descrição do vídeo. Pessoal, fiquem aí com uma ótima terça-feira e a gente se fala nos próximos vídeos. Tchau!